Mas eu lembro. Mas tem vezes que eu fico lembrando. Gente, nossa. Você tem uma tarefa? Eu acho que a tia faz a tarefa toda também. Sim, fazer também. Então, galerinha, olha só. Todo mundo já abriu aí na página 2 de Geografia, Ela também vai. tá? Então, olha só. Nós já falamos aí no livro, no livro 2, né? Nós falamos um pouquinho aí sobre as cidades, sobre os tipos de cidades. Nós vimos aí que cada cidade possui as suas particularidades, né? Que elas se desenvolvem de formas específicas. Nós vimos aí que temos cidades turísticas, cidades planejadas, cidades históricas, né? E algumas cidades são mais jovens, outras são mais antigas, algumas são pequenas, outras são grandes. Então, a partir de hoje, nós vamos começar a ver um pouquinho aí nesse capítulo 6 sobre o crescimento das cidades no Brasil. E aí, antes da gente começar aí no livro, de fato, eu queria fazer essas 3 perguntinhas para vocês. Você sabia? Perguntinhas não, né? Só você sabia que é perguntinha. As 3 nós estamos afirmando. A cidade de São Paulo é a mais populosa do nosso país. Acho que isso aí todo mundo já sabia, né? Que a gente sempre comenta isso aí lá na sala, comentava na sala. No Brasil, existem 5.570 municípios, mais o Distrito Federal, ou seja, 5.570 cidades. A cidade de Serra da Saudade, em Minas Gerais, é a menos populosa do país, com aproximadamente 800 habitantes. Olha o pouquinho de gente que tem nessa cidade. Onde é que é isso daí, tia? Oi? Onde é que é isso daí? Porque eu não tô vendo aqui, Em não. Minas Gerais. Não, tô falando no negócio do livro. Não, isso aqui é a tia que colocou para vocês. Não tem aí no livro, não, tá bom? Tá bom, pode continuar. Então, gente, então isso aí dá para a gente entender o quê? Cada uma tem as suas características, né? E aí nós vimos também aí na última aula, isso aí também não está aí no livro, tá, Riele? Como a cidade se desenvolve, né? Então nós vimos aí que cada um tem a sua história, tem a sua origem, tem aquelas que começaram de forma espontânea, tem algumas que foram planejadas, tem umas que começaram desde a época da colonização, né? Por causa da mineração, do cultivo de cana-de-açúcar. Nós temos, a cidade geralmente se desenvolve por causa dos atrativos econômicos, né? Ou por causa do turismo, as indústrias, comércio. E no Brasil, aí nós vamos ver hoje que um dos principais motivos aí para o desenvolvimento, o crescimento das cidades foi a industrialização. Esse é um dos principais motivos, quando as indústrias começaram a se instalar no Brasil, por cerca de entre os anos 1920, 1930. Isso atraiu muitas pessoas que moravam no campo a morarem na cidade. Então, nós vamos ver aí mais à frente um gráfico que vocês vão ver a quantidade de pessoas na cidade foi aumentando cada vez mais, né? Porque a maioria antes morava no campo. Aí depois, com a industrialização, as cidades começaram a crescer e a maioria foi passando a morar na cidade, porque vinham em busca de um emprego, em busca de um trabalho, de uma condição de vida melhor, outros vinham em busca de estudos, né? Então, para começar aí, o nosso livro, ele trouxe aí na página 2 duas imagens de satélite, né? Duas imagens capturadas por satélite. E aí, gente, quando nós falamos também das cidades, nós falamos das origens dela, nós falamos que as cidades também apresentam problemas ambientais, né? Não, mesmo as cidades planejadas, nós vimos aí nas últimas aulas que mesmo as planejadas não estão livres dos problemas urbanos que acontecem, além dos problemas ambientais. E nesse capítulo, então, nós vamos estudar o crescimento acelerado, ou seja, o crescimento rápido que predominou aí em muitas cidades no século passado e que ainda acontece agora no século XXI, mas agora de uma forma menor, né, com uma intensidade menor. As cidades continuam crescendo? Sim, mas agora elas não crescem tão rápido, tanto igual foi no século passado. E eu quero o livro aí, essa página aí e a página 3, a tia já tinha pedido para vocês analisarem em casa, responderem as perguntas da página 3. Nós temos aí
duas imagens, né, satélite, que da cidade de Manaus, né, capital do Amazonas, uma de 1986, outra de 2016. Para a gente analisar essas imagens, a gente tinha que destacar o quê? Que elas mostram o crescimento urbano e o desmatamento em Manaus. Como assim, tia? Como que eu vou saber? O que que você pode identificar aí nessa imagem? Olhando para ela, olhando tia, mas a imagem de satélite ela é capturada de muito longe, né? Porque o satélite fica em órbita, fica no espaço. Como que eu vou saber o que que tem aqui? Analisando essas duas imagens, o que que você consegue falar para mim que você consegue ver aí? Injeção, água. Isso. Olha, tio, eu consigo ver terra, tio, eu consigo ver terras, algumas partes verdes de Manaus, uns caminhos de terra também, que parecem uns caminhos de terra. Na verdade, esse caminho que você está vendo aí é de rio, tá? Nós vamos falar aqui, aí nós temos, ó, quando a gente fala aí desses tons verdes, os tons verdes que nós temos nessas imagens são a parte da floresta. Os tons que estão aqui, ó, em cinza e branco, tanto nessa quanto nessa, mostram, eles representam a área urbana, né, o desmatamento, onde eles desmataram para construir cidades. Então, aqui, ó, onde vocês estão vendo, percebam uma coisa. Dá para perceber nessa primeira imagem, tá vendo a setinha onde a tia está apontando aqui? Aqui mostra a área urbana nessa imagem de Manaus. Agora, olha aqui, 30 anos depois, em 2016, perceberam que tinha aumentado bastante essa área urbana? Então, aqui, isso. E aqui, essa parte que vocês veem, essa parte negra aqui, esse aqui é o Rio Negro. Esse outro aqui é o Rio Solimões. Eu não sei se vocês já viram as curiosidades do Rio Negro e Solimões, porque É que muito limão. Não, perto de Manaus, o Rio Solimões, né, que ele tem essas águas mais, ao mesmo tempo, barrentas, ele se encontra com o Rio Negro, que tem as águas limpas e escuras, formando o maior rio do planeta, que é o Rio Amazonas. Só que as águas do Rio Negro e Rio Solimões, mesmo quando elas se encontram, elas percorrem lado a lado por cerca de 6 quilômetros sem se misturarem. Se vocês observarem aqui, tanto aqui nessa imagem quanto nessa, vocês vão ver aqui, ó, que quando chega aqui, ó, aqui assim elas se encontram, mas o Rio Solimões continua as águas dele aqui e o Rio Negro continua ali, ó. Dá para perceber que as águas não se misturam. Tia, Isso não parece água não, tia. mas é porque essa imagem é de satélite, né? Então a Não tia tá mostra as cores direito não, parece. né? Mas depois você pesquisa lá essa parte do Rio Negro e Solimões, pesquisa uma imagem na internet, Rio Negro e Solimões, você vai ver que elas ficam lado a lado e não se misturam. Isso acontece aí por causa da composição química, da temperatura, a velocidade da água dos dois rios também são diferentes. Mas o que a tia quer que vocês foquem hoje é isso aqui, ó. E a parte verde aqui representa a floresta. Essa parte branca e acinzentada aqui representa a área urbana e essas outras duas, essa parte escura, essa outra parte que parece terra, que ele falou que na verdade representam água, representam os rios, tá bom? E aí, nós temos aí 5 perguntinhas que vocês analisaram aí, não sei se vocês conseguiram responder, era só para a gente ter um conhecimento prévio e ver o que é que vocês iam conseguir responder, o que a gente ia precisar de ajuda. Então, nós temos aí, letra A. O que são imagens de satélites e como elas são obtidas? Primeiro, o que são as imagens de satélites? Quem sabe dizer para nós? Tia, eu acho que são fotos de satélites, tia. Fala um de cada vez. Pode falar, Riele. Eu acho que são fotos do satélite, porque estão em órbita, né, tia? Isso, é exatamente isso. São imagens capturadas por satélites artificiais, né? Porque nós temos, por exemplo, a Lua é um satélite natural. Quando a gente fala de satélite artificial, são aqueles que foram projetados pelos homens, né? É qualquer corpo feito pelo ser humano, colocado em órbita ao redor da Terra ou de qualquer outro, e são monitorados aí por computadores, né? Então, isso aí, eles são imagens capturadas por satélites artificiais que estão em órbita. E como que elas são obtidas? A uma distância muito grande, né?
Já vou perguntar a letra B de uma vez. Qual é a localização e o período das imagens de satélites que nós analisamos na página anterior? De onde que foi tirada essa? Tia, do Isso. espaço, né? Sim, mas o local que a foto foi obtida foi de onde? Qual é a localização da foto? Manaus, Murilo. 1986 e Manaus, 2016. Isso, Manaus, capital do Amazonas, 1986 e 2016. Vamos já responder essas duas, depois a tia faz a outra, tá bom? Tia, tô quase dormindo na aula. É? Ontem eu fiquei até mais de 10 horas da noite assistindo a live do Nobru. Ah, tá explicado. Ontem eu assisti um filme, mas eu acho que não é muito bom. Live do Nobru Mas eu acho que todo mundo conhece. da Natsuma Taizai. Oi, Murilinho. Oi, tia. Chegou e nem falou comigo, né, bonito? Ana Júlia, tudo bem? Calma, cortou o cabelo. Cadê Cauã? Ei, Cauã. Gente, como é que vocês chegam quando eu falo com a professora? Como é que ela vai anotar a presença de vocês? Não, a tia tá brincando, é porque eles viram que a tia estava explicando o conteúdo, né? Pra não atrapalhar, né? Mas aí agora a tia passou aqui a janelinha e viu todo mundo. Ok, galerinha? Ainda não, tia. Já terminei, professora? Ótimo. A tia vai dar um tempinho para quem ainda não terminou. Acabei, tia, acabei. Pronto, tia, já acabei também. Tá bom. Tem alguém ainda mais copiando aí? Nem se não tivesse na pandemia. Eu já fiz tudo, com a verdade. Ótimo, é porque era para fazer mesmo, aí a gente ia corrigir hoje, né? Mas essas perguntinhas aqui, elas são um pouquinho, não são assim, não vou dizer assim, nossa, elas são muito fáceis de responder, né? A gente tem que conversar um pouquinho para poder responder. Eu só A queria gente ver nem quem deu ia o dar. texto em cima, não foi? O texto em cima da outra página. É, Acabei. podemos seguir, então? Todo mundo? Podemos? Uhum. Danilo, podemos? Tô terminando. Tá bom, meu bem, pode terminar. Ô, João, você disse que acordou cedo hoje, João. Que isso? Você tem que acordar às 7 horas da manhã. A live do Romulo é 7h10. Eu acordei 7 horas. Aí eu voltei a dormir, né? Mas eu Entendi. Aí eu Olha acordei só, depois. gente, enquanto a gente vai, antes da gente responder a C, ela vai perguntar sobre elementos naturais e elementos culturais. Quem lembra a diferença de elementos naturais e culturais para falar para nós? Culturais é o que os humanos que fez e
Naturais são a natureza, da natureza. Isso, os elementos naturais, aqueles que já fazem parte da própria natureza, e os culturais, aqueles que tiveram influência do homem, né? Que o homem ajudou aí ou modificou, né? Então, vamos lá. Na letra C, pergunta o seguinte: quais elementos naturais e culturais você pode identificar nessas imagens de satélites? Tia, eu Nós sei, eu falamos sei. logo no início. Pode Tia, eu falar. sei. Tia, a cidade que ela foi crescendo, que é cultural, e o rio também que ele foi crescendo. O rio ficou crescendo cada vez mais. O rio ficou crescendo. De Não foi, não? naturais, nós temos, então... Vamos começar pelos naturais, então, que ela falou. Tem rios e mais Os o rios foram... quê? deixa eu ver aqui. Vegetação, A área verde é o quê? vegetação, Isso, a vegetação. Nós vamos colocar aí, no caso, rio e florestas, né? Que nós vimos lá no início. E de culturais, ela já falou aí, né? A área urbana, as cidades. E foi crescendo. Isso aí. Ok, já fiz. tá. Acabei também. Bem, tia. Tá bom. Porque a tia tá observando aqui, aí se tiver alguém que a tia percebeu que tá anotando, a tia tá esperando mais um pouquinho, tá bom? Ué, que passaria é esse, filho? Ai, tia, a gente deu sorte porque nossa aula é 8 horas, viu? Porque imagine a aula das pessoas que são 6 horas da manhã, gente. 6 horas não tem ninguém, não. Começa a partir das 7. Ah, que bom, né? Que bom pra eles, né? Então, começa já no horário normal de aula lá para nós, né? Ô tia, mas pra play tem que acordar cedo pra jogar X-Treino, que nem o X-Treino do Nobro ontem. Terminou, Que era isso, mais de 10 Alexandre? horas da noite. Alexandre só vai ficar falhando, sabia? E aí, galerinha, podemos seguir? Com fone novo. Todo mundo? Dá um ok aí na janelinha aí, quem pode seguir. Deixa eu ver aqui. Ok, beleza. Vamos lá, então. Letra D. Compare as duas imagens. Já analisamos ali, olhe de novo no seu livro. Quais processos de transformação estão sendo evidenciados? O que está sendo mostrado nessas duas imagens? Aumento da população e aumento A área urbana e a área natural crescendo, né, tia? A natural cresceu? Sim, tia, porque olha o rio aí. Você compara Não, o rio. o rio, olha só, o rio continuou ali do mesmo tamanho. A gente está falando o quê? Uma coisa que você falou aí está certo. A expansão da área urbana, né? Ou seja, o crescimento da área urbana. Se aumentou a área urbana, automaticamente também A aconteceu. área rural diminuiu. Sim, mas também diminuiu a área aconteceu. E diminuiu área o quê? rural. Eles tiveram o quê? O desmatamento também, né? Porque a gente não falou que o homem, às vezes, ele desmata para atender a E o necessidade pior, de tia, energia. fazem móveis de madeira de verdade, tia. Então, nós vamos colocar aí o crescimento da área urbana. De onde, gente, que está falando aí? Manaus. Isso. Eu mesmo na minha casa tenho um armário que é só de madeira, tia. Só madeira.
olha só, gente. Percebam aí que a primeira foto desse satélite foi em 1986 e a segunda foi em 2016. Quantos anos se passaram entre essas duas datas? 30 anos. Isso, 30 anos. Letra E, considerando o intervalo de tempo entre as imagens, os 30 anos, em sua opinião, a expansão da área urbana foi rápida? Justifique sua resposta. Ou seja, o aumento da cidade, da área Sim, da tia, foi rápida, sabe por quê? 30 quê? anos eles construíram mais coisas, 30 anos eles fizeram mais invenções, 30 anos eles mataram mais. Ah, vamos falar exatamente dessa parte aí, Riele. Que se comparado à natureza, né, que levou milhares de anos para compor a floresta, então com certeza aí esses 30 anos aí foi de forma acelerada esse crescimento aí, foi bem rápido, né? E porque eu acho que leva só um ano só para construir só um prédiozão bem grande, tia. Aham. Não leva, não. Tem um prédio aqui perto de casa, lá que é perto do que eu vou com o caminho da escola. Já tem mais de 10 anos que ele ainda não foi terminado. Quando as obras param, né? Quando as obras não param. Já fiz, professora. Ótimo. Tá beleza. Tia Silvânia, já acabei já. Tá bom. Ai, eu errei aqui. Brasil Norte. Professora, já vamos fazer a próxima página. Sim. Todo mundo já tá ok aí? Vou dar meu joinha aqui agora. Peraí, tia. Não, peraí. E for terminando aí, dá um joinha aí. isso. Que isso, Murilo? Credo. Já viu o joinha de Murilo, de Riele? Da Ana Júlia. Aham. Ale, Xandre, Cauã. Cauã. Vamos ver aí. Mostra seus joinhas aí. O do Fabrício, do Davi mesmo, sem ser o Davi Sozzi. Uhum. Da Lariana. Acho que quase todo mundo já acabou, tia. Só faltam só alguns. Ok? Beleza? Então, Essa página, tia. O Danilo. então, olha só, Danilo. gente. Ah, Danilo conseguiu terminar? Acho que não, tia. Ele tá olhando pra tela e fazendo alguma coisa. Tô no final. Ótimo. Viu? Falei que faltava Danilo. Eu cortei o cabelo, tia, ontem, tia. Eu não gosto de cortar cabelo, tia. Por isso que eu não gosto de cortar cabelo. Eu não gosto não, mas eu vou Tio, ter que o cortar cara mesmo. meteu uma navalha no meu pescoço, tio. Eu tenho que Ah, cortar mas meu já... cabelo hoje. Ô, Mas tia, eu vou foi ter que cortar meu cabelo, tio. Eu vou ter que cortar até o ombro. Por quê? Porque meu cabelo tá muito ruim, tá desidratado. Ah, hidrata ele. Não tem como esse twin meu Ok, aqui. meus toda amores, cor vamos lá vermelha. então. Eu vi que Danilo tá ok ali, né, Danilo? Vamos lá. Então vamos lá. Isso. Olha só, gente. Então vamos lá para a nossa próxima página. Falando sobre a expansão, quando a gente fala de expansão, a gente está falando o quê? Do crescimento, né? De estender a área da cidade. E aí também nós vamos falar da conexão, né? Entre as cidades, quando elas se ligam uma à outra.
A expansão das áreas urbanas aí, como você viu ali nas fotos de satélites ali de Manaus, ela é uma tendência que não atinge só o Brasil, não, tá, gente? Ela acontece em vários países, né? E geralmente devido aos processos de industrialização. As indústrias modernas, né, que elas começam a produzir aço, carros, aparelhos de eletrodoméstico, né, igual liquidificador, televisão, telefones, essas mercadorias chegaram aqui, né, por volta do século XXI, a metade do século XX, principalmente aí nas décadas de 1920 e 1930. Nós vimos isso lá em História, no livro 1. E foram essas modernidades aí que impulsionaram o crescimento das cidades brasileiras. Só que esse crescimento, essa urbanização, do mesmo modo, né, que essa urbanização aconteceu, a difusão das indústrias no território também não se deu de maneira igual em toda parte. Em algumas regiões, a industrialização foi muito rápida, em outras não, foi de forma mais lenta. Aqui, gente, nós temos um gráfico que fala da taxa de urbanização. Nós temos aqui, ó, no Brasil, as regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. E aqui na nossa coluna aqui nós temos 20, 40, 60, 80 e 100. O que significa isso? Aqui embaixo nós temos os anos 1940, 1950, 1960, 70, 80, 91, 2000 e 2010. Nós vamos analisar o que nesses 100 aqui? Por exemplo, em 1940, quantas pessoas da região centro-oeste, a cada 100 pessoas que existiam na região centro-oeste, quantas moravam em cidades? Aí a gente vai ver aqui, ó, qual a linha que representa o centro-oeste? O azul. Então, a gente vai perceber que em 1940, a cada 100 pessoas, pouco mais de 20 pessoas moravam na área urbana, o restante na área rural. E o que aconteceu com o Centro-Oeste, então, quando chegou lá em 2010? Olha para onde veio a nossa linha azul. Olha onde ela foi parar lá em cima, ó. Ó, em 2010, mais de 80 pessoas a cada 100 pessoas moram na área urbana. Vamos analisar a nossa região, a região Sudeste. Em 1940, Sudeste é o vermelhinho, ó. Em 1940, ó, a cada 100 pessoas na região Sudeste, 40 moravam na área urbana. E em 2010, quantas pessoas a cada 100? Quase 100, tia. Mais de 80, ó. Não passou do 80, mas ainda não chegou a 100. Então, gente, isso mostra para nós aí o quê? Que esse processo de industrialização ajudou muito as pessoas, né, a se deslocarem do campo para a cidade, aquilo que a tia já falou lá no início, né, a questão de melhoria de vida, né, de busca de um emprego, de um salário melhor. Então, a industrialização foi um dos grandes motivos, né, que levou a maioria das pessoas a... Que até hoje acontece isso com as morar na pessoas, cidade. as pessoas assim, né, tia? Então, vamos lá. Analisando, então, esse gráfico aí, número 1 aí, letra A. Qual foi, então, o principal fator que contribuiu para o crescimento acelerado das cidades no Brasil a partir da década de 1940? O que contribuiu, então, aí que nós falamos aí o tempo todo? Tia, a busca por um emprego melhor, não, tia? Para uma vida melhor? Tá, mas o que fez as cidades se desenvolverem? As cidades começaram a se desenvolver. O que a gente falou que surgiram aí nas décadas de 1920, 1930? Também, mas quem fabrica isso? As indústrias, tia, As talvez. indústrias. Então, o motivo foi o quê? A industrialização, tá? A tia colocou aqui no canto porque está muito embaixo ali. Tá? Mas é aí na letra A, tá? É porque estava muito embaixo ali para a tia digitar ali. Agora, olha só, galerinha. Vamos analisar esse gráfico aqui de novo para a gente responder a letra B.
A expansão das áreas urbanas no Brasil não se deu de maneira uniforme, ou seja, não foi igual. De acordo com o gráfico da página 4, em quais regiões esse processo aconteceu de maneira mais intensa e menos intensa? Então, vamos olhar aqui. Quando eu falo de maneira mais intensa, foi o quê? Quais as regiões que tiveram um aumento maior, né, de expansão, de crescimento de área urbana e de mais pessoas morando na área urbana? Quais foram aí as regiões que cresceram mais? A tia foi o Sudoeste, o Nordeste. Sudoeste? É, tia, Sudoeste. Sudeste, tá? Então, olha só. Ok, o Sudeste aqui de vermelho, né? Qual o outro que tá lá coladinho? A gente tem que analisar o quê? Até 2010, que é onde a O gente analisou. Centro-Oeste, tia, o Centro-Oeste. Isso, Centro-Oeste e Sudeste. Foram as duas regiões que mais intensas. E as menos intensas? Quais foram? Centro-Oeste. Não, Centro-Oeste é o azul, que é o mais, ó. Olha só onde está o azul aqui em cima. Agora, qual que se desenvolveu menos? Norte foi o Norte, ok. E qual o outro? Ó, tá juntinho aqui com o Norte. Nordeste. O Nordeste. Isso, tá Norte colado. e Nordeste. Então, vamos anotar ali. Já acabei. Então, ó, mais intenso. Sudeste e Centro-Oeste. Menos intenso, Norte e Nordeste. Nordeste. É, arrasei, né? Gente, alguém desliga o microfone aí, pelo amor de Deus. Então, galerinha, então olha só. Agora presta atenção. Nós vamos analisar agora aquele mesmo gráfico e vamos responder aí sobre a nossa cidade, sobre o nosso município. A região do município em que você mora passou a ter mais da metade, passou a ter mais da metade da população morando nas cidades entre quais anos? Olhem ali. A região que a gente mora, a gente está falando o quê? Ó, Linhares, o município de Linhares pertence ao estado do Espírito Santo, o Espírito Santo pertence à região Sudeste. Então, vamos analisar a região Sudeste. Olhem aí no livro de vocês, porque a tia não vai voltar essa imagem aí agora, porque a tia está digitando aqui com vocês as respostas. A região Sudeste, em 1940, a cada 100 habitantes, cerca de 40 moravam nas cidades. Qual foi aí, entre quais anos, que mais da metade da população passou a morar nas cidades? 2010. Não, 2010 já tinha quase 100%, já tinha mais de 80 a cada 100. Quando eu falo mais da metade, é mais, quando eu estou falando em a cada 100, então é quando mais de Sudeste ou 50. Nordeste é qual, tia? Só o Sudeste, só o vermelhinho. Tia, começou a minha... Mais de 50 pessoas, começou em que ano? 1980. Entre 1970 e 1980. Isso aí, Murilo, porque em 1970 já tinha mais, ó, já tinha mais de 60 pessoas, a cada 100 mais de 60, né? Então nós vamos colocar entre esses dois aí, entre 1970 e 1980. Mas gostei da observação. Só mandar vinho, amigo, né? Tem entendido barato. É o seu, Murilo. É o seu microfone que está dando som aqui. É, que tem Agora, olha só, letra B. A cada 100 habitantes da região em que você mora, ou seja, da região Sudeste, quantos viviam nas cidades no ano de 2010? Então, nós vamos analisar lá no gráfico o vermelhinho, que é da região Sudeste. Em 2010, ele está entre quantas pessoas a cada 100? Quase mais de 80, tia. Mais de 80, exatamente.
Ai, gente, agora ela vem falar da idade do professor. No ano em que nasceu o seu professor, de cada 100, quantos habitantes da sua região viviam nas cidades? Então, olha só, a tia Sivone nasceu em 1977. Então, nós vamos analisar ali, ó, quase perto do 1980, tá? Não vou me jogar para 70, não. Vou me jogar para 80, que é mais próximo. Então, ali, próximo a 1980, a cada 100 pessoas da região sudeste, aproximadamente quantos viviam na cidade? Tia, é 1980 ou 1980? Analisa o 1980 porque está mais próximo do 80 do que do 70. Tia, 80. Isso, 80. Nós compramos semana passada. Não sei quantos você tem agora, tia. Pois é. Minha mãe nasceu em 1979. Pois é, mais nova que eu. Olha para você. Agora a letra D, gente, para a gente encerrar essa parte aí. anos. Eu tenho 43, ó, não aumenta mais não, 43 tá bom. Olha só, compare a trajetória das linhas que representam as regiões norte e sul no gráfico. Norte de verde e sul de laranja. O que você pode concluir sobre a urbanização dessas duas regiões nas últimas décadas? Quando você olha norte e sul. Hã? Foi pouca. Foi pouca. Isso. Olha só, até 1900, mas olha só, analisa direitinho. Até 1970, né? Elas estavam com uma taxa de urbanização parecida, semelhantes. Aí depois, a partir de 1980, a região sul, ó, se urbanizou mais rapidamente. Olha lá como que o laranjinha subiu e a região norte, que está aí com verde, continuou ali embaixo, né? Vou anotar aí. Gente, para de fazer isso daí no bate-papo. Então, Até vai dar os carros lá para fazer um 1080. Ai, gente, esse T meu tem hora que não funciona, que raiva. Aí, ó. Ai, gente, é semelhante, tá? Que é para escrever aí. O T não quer ir de jeito nenhum. Agora foi. Bora. Eu vi ponto escolho lá. 400. Acabei, professora. Ótimo. Mas devagar com atenção. Dá um joguinho quem acabou. Eu acabei de acabar. Eu acabei de começar. Tava jogando Free Fire. Acabei, tia. Tchau. Fala pra parar o chat, depois ele começa. Tudo de novo. Eu botei só daqui um minuto. Ô, Agora tia, você tem que tirar esse negócio aí, porque as pessoas têm falta de educação e ficam aí mexendo e conversando. E a tia não vai tirar, Riele, a tia já pediu. Aí é exatamente isso aí que você falou. Agora cabe a cada um Agora é João Felipe. seguir o que tia pediu ou não, né?
Ô, tia, então você tem que conversar com os pais pra parar com essa falta de mal educação, viu? Olha o Murilo aí. Murilinho, tá tranquilo aí? 8h40. Tá, a gente já vai terminar, tá bom? Ok, galerinha? Deu aí? Tranquilo? Deu. Ok, então olha só. A gente continua na próxima. Eu vou ver se amanhã eu consigo falar mais um pouquinho sobre isso, tá bom? Para a gente terminar esse assunto. E amanhã nós temos aula de novo, 8h30. A tia espera vocês aqui de novo, tá bom? 8h30, tia. Ai, 8 horas, gente. Desculpa, é porque à tarde o meu horário é quebrado, é 2h30. Eu confundi. Ó, quase que eu fiz vocês perderem a aula. Um beijo, até Só amanhã. faltava 10 minutos, hein, tia? Tchau, tia. Tchau, tchau.